Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A palestra de hoje é sobre o que é a mediunidade. E um fato curioso que me aconteceu hoje, hoje foi o meu último dia de aula prática na faculdade, do curso que eu estou concluindo agora. E ao longo do curso, algumas pessoas ficaram sabendo que eu sou espírita, e até por conta de algumas atividades que nós tivemos no curso. E a minha professora nunca se mostrou muito, vamos dizer assim, interessada. E hoje, no nosso último dia, na nossa confraternização, eu fui uma das últimas a sair da faculdade e a professora me chamou, né? E perguntou onde era o nosso centro espírita. E eu informei a ela, né? E aí eu perguntei se ela tinha interesse de vir conhecer, né? E aí ela me disse que sim, porque ela estava precisando, né, de um centro espírita, de talvez começar um estudo, porque algumas coisas interessantes estavam acontecendo com ela, né? E aí, dentro da nossa conversa, eu pude notar que ela tem, né, alguma coisa de uma mediunidade um pouco mais aflorada, né? Então eu começo essa palestra, que foi até uma coincidência a gente conversando sobre isso, né? Logo hoje que eu vou falar justamente sobre a mediunidade. E aí eu começo dizendo para vocês que a mediunidade todos nós temos, né? Cada um com a seu desenvolvimento, né? Como eu disse, cada um no seu tempo, mas todos nós temos mediunidade. A definição da mediunidade é a capacidade de sentir e perceber a influência de espíritos. Essa faculdade pode se manifestar de diversas formas, que pode ser por desencarnados, guias espirituais e outras entidades. O termo médium deriva de meio, indicando que a pessoa é um intermediário. Mediunidade é a capacidade de algumas pessoas servirem como intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, comunicando-se com entidades espirituais. A mediunidade não começou com o espiritismo. Existem registros em várias culturas há milhares de anos, como os profetas bíblicos, as sacerdotisas de Apolo, oráculos, xamanismos, religiões afro-brasileiras, etc. Não é um privilégio ou milagre, mas é uma capacidade humana que se manifesta em maior ou menor grau em muitas pessoas. Pode ocorrer de forma consciente e inconsciente, mais ostensiva em alguns indivíduos. Essa faculdade pode se manifestar de diversas formas, como a psicografia, que é escrever por influência de espíritos, a psicofonia, falar sobre a influência de espíritos, e a vidência, que é ver entidades. Das manifestações, a mediunidade pode ser ostensiva, que são as manifestações claras e frequentes, ou sutil, que são as percepções mais leves. As formas incluem a psicografia,
que a escrita inspirada por espíritos. Psicofonia fala sobre a influência de espíritos. Vidência, a capacidade de ver entidades espirituais. Audiência, a percepção de vozes ou sons espíritas. O desdobramento. A alma se desprende temporariamente do corpo, podendo visitar outros planos espirituais. E isso geralmente acontece quando o indivíduo dorme. Os sensitivos é sentir a presença dos espíritos. Efeitos físicos produzem fenômenos como ruídos, movimentos de objetos. Segundo a doutrina espírita, todos possuem algum tipo de grau de mediunidade. E o desenvolvimento envolve muito estudo, disciplina e prática ética. Algumas pessoas possuem intuição mediúnica, que é um dos tipos mais sutis e comuns de manifestações espirituais. Ela acontece quando o médium percebe ideias, impressões, orientações ou sentimentos que não vêm da mente consciente, mas surgem suavemente, como se fossem pensamentos próprios. No livro dos médiuns, Allan Kardec classifica esse tipo dentro da mediunidade de inspiração. O espírito inspira, o médium acolhe. O médium não ouve, lê ou vê, ele percebe. O objetivo principal da mediunidade é a evolução moral e o trabalho para o bem. A escolha de um médium por um espírito não é algo aleatório. Segundo a doutrina espírita, principalmente em O Livro dos Médiuns e O Livro dos Espíritos, vários fatores determinam essa ligação. Compatibilidade vibratória, afinidade moral. Espíritos se comunicam com médiuns que possuem vibrações semelhantes às suas. Espíritos superiores buscam pessoas com boa intenção, equilíbrio e humildade. Espíritos perturbados ou inferiores tendem a se aproximar de quem tem vícios, ego, raiva, medo e etc. Atraímos os médiuns quando emitimos um campo moral pela forma como vive, pensa e sente. O espírito é atraído por esse campo como um imã. Os espíritos se ligam a nós pelos nossos pensamentos. Sintonia mental e emocional. A comunicação acontece em frequências mentais e emocionais. Vamos imaginar dois rádios que estejam sintonizados no mesmo canal. Se estiverem na mesma frequência, o sinal é claro. Mas se estiverem desalinhados, vem ruídos, confusão e interferência. Um médium equilibrado sente intuições claras. Um médium desequilibrado recebe mensagens confusas ou distorcidas. A faculdade mediúnica depende da predisposição orgânica. Isso está no Livro dos Médiuns. Essa predisposição não significa evolução espiritual. Ela apenas facilita a comunicação. Alguns médiuns possuem compromisso assumido antes de reencarnar. É a missão que lhe é dada. Trabalhar para o bem, auxiliar os desencarnados, ensinar, curar, orientar. Esse compromisso atrai espíritos protetores chamados de mentores. Eles ajudam a desenvolver a mediunidade desde que o médium se discipline. Muitas vezes o espírito é o médium e o médium já tem histórias juntas. Trabalhar para o bem, auxiliar os encarnados, ensinar, curar, orientar. Esse compromisso atrai espíritos protetores, chamados mentores.
Em vidas passadas, muitas vezes os espíritos e os médiuns já têm história juntos. Em vidas passadas, em laços familiares, antigos, atuação espiritual conjunta. Esses vínculos criam porta de comunicação já aberta. O espírito comunicante, ele não é obrigado a se ligar ao médium. Ele se aproxima por causa da natureza moral do médium. No Espiritismo, a doutrina codificada por Allan Kardec, e aqui um parêntese, Kardec não era médium. Ele apenas codificou mensagens recebidas por médiuns. A mediunidade é vista como uma faculdade natural do ser humano, não como um privilégio ou como um milagre. O Espiritismo entende a mediunidade como algo que deve ser estudado, educado e usado para o bem. Nunca para fins de exploração, curiosidade, benefício próprio. Não é considerado um sinal de superioridade, mas uma responsabilidade moral. Em outras tradições, se manifesta nas religiões afro-brasileiras, como Umbanda e Candomblé, e a mediunidade aparece na forma da incorporação. Quando uma entidade espiritual se manifesta por meio do médium, quando uma entidade espiritual se manifesta por meio do médium, isso na incorporação dos praticantes da Umbanda e Candomblé. Em contextos espirituais e xamânicos, pode estar relacionado a dons de percepção extrasensorial ou de contato com espíritos da natureza e ancestrais. O livro dos Médiuns de Allan Kardec é o guia prático do Espiritismo sobre as comunicações entre o mundo espiritual e o material. Ele ensina como a mediunidade funciona, quais são os tipos, quais cuidados devem ser tomados e qual é o propósito moral dessa faculdade. Mediunidade é entendida como uma faculdade natural do ser humano que permite o contato entre espíritos desencarnados e encarnados. Todos têm algum grau de mediunidade, mas alguns a manifestam de forma mais intensa e consciente. A mediunidade tem como finalidade o bem, a caridade e o esclarecimento espiritual. Serve para provar a imortalidade da alma, consolar os que sofrem e ensinar valores morais. Kardec classifica diversos tipos de médiuns. Médiuns de efeitos físicos produzem fenômenos materiais, como batidas, movimentos de objetos, etc. Médiuns sensitivos ou impressionáveis, sente a presença dos espíritos. Médiuns videntes, veem os espíritos. Médiuns audientes, ouvem os espíritos. Médiuns psicógrafos, escrevem mensagens de psicografia. Médiuns falantes, psicofonia, transmite mensagens pela voz. Educação e responsabilidade do médium. O verdadeiro médium precisa de estudo para discernir comunicações, disciplina, reuniões sérias, sem vaidade ou curiosidade, moralidade. A sintonia depende do pensamento e da conduta. A educação moral de um médium precisa educar sua faculdade com estudo, oração e disciplina. A moralidade é essencial. Espíritos bons só se comunicam em ambientes sérios e com pessoas sintonizadas no bem. A mediunidade é uma oportunidade do serviço, não de fama ou lucro. Os riscos e os cuidados que devem ter. Kardec adverte que há espíritos de diferentes níveis morais. Por isso, a prática mediúnica exige seriedade, estudo e vigilância. Também sobre o uso fútil, curioso ou interesseiro da mediunidade. Pode abrir espaço para obsessores, influências negativas de espíritos inferiores e mistificações, que são enganos.
Recomenda sempre a vigilância, a humildade e o estudo constante. Ressaltar os cuidados, prece, evangelho no lar, vigilância dos pensamentos e estudo contínuo. O Espiritismo dá base científica e ética ao fenômeno mediúnico, mostrando que é algo natural e universal. A mediunidade deve ser usada com responsabilidade e amor, nunca para fins materiais ou vaidosos. O Livro dos Médiuns ensina que a mediunidade é uma faculdade natural, um instrumento de serviço e de amor, que precisa ser estudado e guiado pela moral cristã e pela caridade. Não é privilégio ou milagre, mas uma capacidade humana, que se manifesta em maior ou menor grau em muitas pessoas. Pode ocorrer de forma consciente e inconsciente, mais ostensiva em alguns indivíduos. O Livro dos Médiuns ensina que a mediunidade é uma ferramenta de serviço e aprendizado espiritual que deve ser guiada pelo estudo, pela fé raciocinada e pela prática do bem. Vamos saber um pouco mais o que o Livro dos Médiuns fala. Na parte 1, Preliminares, ele trata da natureza dos espíritos e dos fenômenos. Mostra que a mediunidade é uma faculdade natural e não sobrenatural. Na parte 2 das manifestações espirituais dos médiuns, define o que é médium. Toda pessoa que sente em algum grau a influência dos espíritos é médium. Explica que existem muitos tipos, alguns com faculdades mais evidentes. Médiuns de efeitos físicos. Descreve médiuns que produzem fenômenos materiais, batidas, movimentos de objetos, transporte. Médiuns de efeitos intelectuais, da formação dos médiuns, como se desenvolve a faculdade mediúnica, importância da paciência, estudo e moralidade, alerta contra a pressa ou curiosidade, inconvenientes e perigos da mediunidade, perigos do uso imprudente, a obsessão, a mistificação, o desgaste físico e psicológico, necessidade de prática séria e desinteressada. Do papel do médium nas comunicações espíritas. O médium é instrumento mas sua moral e pensamento influenciam na qualidade da comunicação. Espíritos superiores procuram médiuns sérios moralizados. Da influência moral do médium, ensina que o progresso moral é essencial. A sintonia espiritual é definida pelos pensamentos, sentimentos e intenções do médium. Da influência do meio, o ambiente, pessoas presentes, pensamentos, vibração. Influência nas comunicações. Reunião sérias favorece espíritos elevados. Da mediunidade nos animais. Discute a questão dos animais. Não são médiuns, pois não têm livre-arbítrio e razão como o ser humano. Da obsessão. Explica os tipos de obsessão. Obsessão simples, influência persistente de um espírito. Fascinação. O médium perde o senso crítico diante de um espírito enganador. Subjugação. Quando a influência é tão forte que domina a vontade do médium. Mostra que o remédio é a prece, a vigilância moral e a perseverança no bem. E o que o Livro dos Espíritos fala sobre a mediunidade? O Livro dos Espíritos ensina que a mediunidade é uma lei natural que revela a continuidade da vida e convida o homem a evoluir moralmente, colocando sua faculdade a serviço do bem e da caridade. A mediunidade é uma faculdade natural. Não é um dom sobrenatural. É uma faculdade inerente ao ser humano, que permite o intercâmbio entre o mundo material e espiritual. Todos têm algum grau de sensibilidade aos espíritos.
A diferença é que em alguns ela é mais desenvolvida. Na questão 459 e 991, os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginamos. Frequentemente são eles que nos dirigem. A finalidade da mediunidade serve para o progresso moral e intelectual da humanidade. Por meio da comunicação espiritual, aprendemos sobre a vida após a morte, o sentido da reencarnação e os valores espirituais. A mediunidade tem um caráter educativo e consolador. Ajuda a esclarecer e confortar. Inspiração e intuição. Mesmo sem manifestações ostensivas, como a psicografia, todos recebemos inspirações dos espíritos. Essas inspirações podem ser boas ou más, conforme nossa sintonia. Por isso é importante vigiar os pensamentos e cultivar o bem para atrair espíritos superiores. Questão 466 do Livro dos Espíritos. Os maus espíritos procuram desviar-vos do caminho do bem. Os bons procuram encorajar-vos a segui-los. Responsabilidade moral. A mediunidade é uma missão, não é um privilégio. O médium responde moralmente pelo uso que faz dessa faculdade. O verdadeiro valor de um médium está na pureza de intenções, humildade e caridade. Na questão 459 seguintes. Os bons espíritos vêm aos bons e aos que sinceramente desejam o bem. Prova da imortalidade da alma. A comunicação com os espíritos é uma das provas da sobrevivência da alma após a morte. Mostra que a vida continua e que os laços de amor não se quebram. A mediunidade deve ser usada para o bem. Allan Kardec destaca que a mediunidade não é para um espetáculo, curiosidade ou lucro, mas para o serviço do amor e da caridade. O médium é um instrumento e sua missão é servir com humildade. O livro O que é o Espiritismo diz sobre a mediunidade, escrito por Allan Kardec. A mediunidade é uma faculdade natural. Kardec afirma que a mediunidade não é sobrenatural, ela é apenas um meio de comunicação entre o plano físico e o espiritual. Mediunidade não é um privilégio ou milagre, mas uma capacidade humana, assim como aptidões intelectuais e artísticas. Algumas pessoas a têm mais desenvolvida, outras latente. O médium é instrumento, não autor de mensagens. O médium não é um ser privilegiado. O livro destaca que o médium não é santo, não é escolhido especial, não é moralmente superior. É apenas alguém que possui sensibilidade mais desenvolvida para perceber os espíritos. Kardec alerta que há médiuns bons e médiuns maus, porque a faculdade não implica virtude moral. A mediunidade requer responsabilidade. Kardec explica que o uso da mediunidade exige seriedade, discernimento, boa intenção e estudo. Se usada para curiosidade, lucro ou vaidade, pode atrair espíritos levianos e enganadores. Espíritos comunicam-se conforme a afinidade. O livro afirma que espíritos mais adiantados buscam médiuns equilibrados e sérios. Espíritos inferiores aproximam-se de médiuns descuidados, vaidosos ou moralmente frágeis. Sintonia moral é o fator mais importante. Perigos da mediunidade mal orientada. Kardec alerta sobre mistificação, enganos e ilusões. Fascinação, quando o médium acredita cegamente no espírito. Obsessão, influência persistente e negativa. Por isso, insiste que a mediunidade não deve ser praticada sem preparo. Finalidade da mediunidade. Segundo o livro, a mediunidade existe para instruir, consolar, ajudar o próximo,
Por meio da comunicação espiritual, aprendemos sobre a vida após a morte e valores espirituais. Demonstrar a imortalidade da alma, a reencarnação, promover o progresso moral e intelectual da humanidade. Nunca é destinada a espetáculos, adivinhações ou imposições de crença. Identificação dos espíritos. Kardec explica que não basta o espírito dizer quem é. O critério é conteúdo moral, a lógica, a coerência, a utilidade das mensagens. Espíritos superiores sempre trazem elevação, prudência e clareza. O médium precisa desenvolver moral intelectual. A obra mostra que a parte técnica pode ser natural. A parte moral é cultivada com o esforço e a reforma íntima. A parte intelectual com o estudo constante. Sem isso, o médium pode ser enganado facilmente. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ensina que a mediunidade é natural, comum, neutra, moralmente educativa e exige responsabilidade e estudo. É instrumento a serviço do bem, nunca de curiosidade ou ostentação. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um manual técnico de mediunidade, como o Livro dos Médiuns, mas ele fala de mediunidade dentro de um contexto moral, ético e evangélico. Ele mostra para que serve a mediunidade e como deve ser vivida segundo os ensinamentos cristãos. Mediunidade é uma faculdade natural do ser humano. O Evangelho explica que a mediunidade não é um privilégio espiritual nem punição. Ela é uma aptidão do espírito encarnado, assim como a inteligência ou a sensibilidade. Todos têm grau de mediunidade, sendo alguns mais ostensivos. A mediunidade não faz uma pessoa evoluída, não garante superioridade, não é dom de Deus para poucos, mas uma oportunidade de servir e aprender. A finalidade principal da mediunidade é o bem. O foco é sempre auxílio ao próximo, aconselhamento moral, cura moral e espiritual, aperfeiçoamento interior. O médium equilibrado não busca fama, poder ou curiosidade. Médios são instrumentos. O médium é apenas um canal. O valor está na mensagem e no bem moral que ela promove. Isso quer dizer, o médium empresta o seu corpo, mente e fluido. O espírito comunicante utiliza essa ponte. A qualidade moral da mensagem depende da vibração de ambos. Espíritos inferiores e perigos da mediunidade. O Evangelho alerta que a mediunidade sem preparo moral é terreno de sofrimento, riscos, influências perturbadoras, fascinação. O médium acredita ser especial, vaidade espiritual, obsessão, domínio dos espíritos inferiores, pureza de intenção e humildade. O livro destaca constantemente humildade, serviço sem ostentação, desapego do ego. Aquele que usa da mediunidade para brilhar, cobrar, manipular ou exercer poder, pede a assistência dos bons espíritos e atrai entidades do nível moral. Mediunidade como prova e missão. O Evangelho afirma que alguns médiuns nascem com uma tarefa espiritual. Ela nunca é prêmio. A mediunidade é missão para alcançar o progresso moral e muitas vezes prova de paciência, disciplina e renúncia. A lei de causa e efeito. O uso da mediunidade entra na responsabilidade individual. Usar para o bem e elevação.
usar para interesses pessoais, queda moral, desequilíbrios espirituais. A mediunidade inspira caridade. O livro mostra que Jesus foi o maior médium moral, porque sua conexão com Deus e com o mundo espiritual se manifestava no amor. Logo, o verdadeiro trabalho mediúnico é acolher, consolar, esclarecer e estimular a reforma íntima. Discernimento sempre. O Evangelho ensina a não acreditar automaticamente no que um espírito diz. Bons espíritos nunca ferem, humilham, ameaçam ou bajulam. Sempre instrui com serenidade e caridade. O critério é coerência moral, bom senso, utilidade e equilíbrio. A reforma íntima é o alicerce. Sem moral, a mediunidade vira ferramenta de ego. Com moral, a mediunidade se torna ponte de cura coletiva e evolução espiritual. A frase que resume a visão do Evangelho segundo o Espiritismo: mediunidade é instrumento divino que, quando guiado pela caridade e pela humildade, aproxima os homens dos planos superiores. Maiores médiuns conhecidos. Os grandes médiuns da história têm em comum a humildade, dedicação ao bem, disciplina moral e compromisso com a verdade espiritual. A verdadeira grandeza mediúnica está menos no fenômeno e mais no amor e no serviço do próximo. Allan Kardec, em 1804 a 1869, embora não fosse um médium ostensivo, foi o codificador do Espiritismo. Organizou e estudou comunicações mediúnicas recebidas por diversos médiuns, reunindo-as nas obras da codificação espírita. Seu papel foi o de pesquisador e organizador da doutrina espírita. Isso ocorreu na França. Médiuns da codificação espírita. Foram jovens médiuns que auxiliaram Kardec na comunicação com os espíritos. Camille Flammarion, cientista e médium intuitivo. Hermance Dufaus e Aline C. Baldin, médiuns psicógrafas. Caroline e Julie Baldin, irmãs que participaram de várias sessões com Kardec. Esses médiuns ajudaram a transmitir as mensagens que formaram o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e as demais obras da codificação, todos eles na França. Chico Xavier, 1910 a 2002. O maior médium brasileiro e um dos mais respeitados do mundo. Psicografou mais de 450 livros, sem jamais cobrar pelos direitos autorais. Recebeu mensagens de consolo e ensinamento dos espíritos, como Emmanuel, André Luiz e Humberto de Campos. Foi exemplo de caridade, humildade e dedicação. Obras famosas: Nosso Lar, Paulo Estevão, Cartas de uma Morta, Pão Nosso. Divaldo Pereira Franco, 1927 a 2025. Um dos maiores divulgadores contemporâneos da doutrina espírita, médium e orador reconhecido internacionalmente. Recebeu mensagens de espíritos como a de Joana de Ângeles, com foco em psicologia espiritual e autoconhecimento. Obras conhecidas: O Ser Consciente, Momentos de Esperança e Autodescobrimento. Peixotinho, José Pedro de Freitas, 1905 a 1961. Conhecido por suas manifestações e efeitos físicos, materializações, luzes e perfumes.
Trabalhou sempre de forma desinteressada e com forte caráter moral. Ivone do Amaral Pereira, 1900 a 1984. Médium psicógrafa evidente, de grande sensibilidade. Recebeu obras importantes sobre reencarnação e vida espiritual. Seu livro mais conhecido é Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco. José Pedro de Freitas, o Arigó, 1921 a 1971. Realizava curas e cirurgias espirituais sob influência espiritual do médico alemão Dr. Fritz, associado ao espiritismo prático de ajuda direta aos pobres e enfermos. Chico Xavier chegou a declarar publicamente respeito por ele, não sobre suas cirurgias, mas sobre sua intenção de servir e aliviar sofrimentos. Outros médiuns notáveis. Leon Denis, na França, filósofo espírita, considerado o apóstolo do espiritismo. Eusápia Paladino, na Itália, médium de efeitos físicos, estudada por cientistas europeus. William Crookes, na Inglaterra, cientista que investigou fenômenos mediúnicos com rigor experimental. No aspecto consolador, temos muitos exemplos de que a mediunidade traz a paz. Mensagem de entes queridos que confirmam a continuidade da vida. Auxílio de espíritos superiores que nos orientam em momentos de dor. Quando bem orientada, a mediunidade é fonte de consolo, de esperança e de luz. Ela confirma que a vida continua, que ninguém está sozinho, que laço de amor permanece. Mensagem final. Cada um de nós pode viver a mediunidade de forma mais ampla, pela intuição, pela inspiração do bem, pela prática da caridade e pelo cultivo do amor. A mediunidade é a ponte que liga os dois mundos, mas somente o amor é a linguagem universal que une todos os espíritos. Não tenha medo da sua mediunidade. Ela não veio para te assustar, veio para te despertar. Seu dom não é acaso nem castigo, é resposta de alma, é chamado, é missão. Você não está sozinho, a espiritualidade te guia, passo a passo. Se o medo existe, é porque o desconhecido assusta, mas não deixe que ele te paralise. Dê o primeiro passo. Mesmo sem ter todas as respostas, a confiança é o portal para o despertar. Confie no que você sente, confie na luz que escolheu. O mundo está precisando exatamente do que você tem dentro de si. Essa mensagem é da Fernanda Roosevelt. Eu gosto muito de ouvi-la. Recomendo a vocês. E era isso que eu tinha para contribuir um pouquinho. Boa noite a todos.